Em um outro vídeo, nós já explicamos como são calculadas as integrais duplas. Mas eu diria que o principal problema para este assunto é a conversão do domínio de integração em limites de integração. Uma vez que para resolver a integral dupla, eu preciso saber os limites. Nós já vimos isso num outro vídeo. Eu primeiro vou ter que resolver a integral interna e depois de resolver a integral interna, com o resultado desta integral interna, resolver a externa. E para isso, claro, eu preciso conhecer os limites de integração. E nem sempre eles serão dados. Aliás, raramente os problemas que se apresentam já vêm com os limites de integração. É muito frequente que eu tenha uma situação e eu precise desta situação interpretar aquele problema, explicitar o domínio e, em função do domínio, traduzir este domínio em limites de integração. Muito bem. Então, como é que isto é feito? Vou repetir aqui, vamos imaginar que aqui seja a minha origem. Aqui eu tenho a reta y igual a 2x. Aqui eu tenho a reta y igual a x sobre 2. Aqui o ponto de coordenadas 2, 1. Aqui o ponto de coordenadas 1, 2. E aqui o fechamento do meu domínio. Então, o que dissemos? Que eu preciso atravessar este domínio. Se eu vou primeiro integrar y e depois x, como aqui está, dy dx, primeiro em y, depois em x, então eu vou atravessar o domínio por uma reta vertical, pelo centro dele e pelas extremidades. Muito bem, quando eu faço isso pelas extremidades, eu vejo que esta é a reta vertical x igual a 0 e esta é a reta vertical x igual a 2. Mas acontece que, apesar deste domínio ser um domínio regular em y, ou seja, todas as vezes que eu atravesso o domínio por uma reta vertical, paralela, portanto, ao eixo y, eu toco este domínio em apenas 2 lugares. Então, este é um domínio, sem dúvida nenhuma, regular em y. Acontece que esta primeira parte do domínio que se situa à esquerda da reta vertical x igual a 1 é descrito por 2 funções, enquanto a parte que está à direita é descrita por 2 outras funções. Ou seja, de 0 a 1, quando x varia de 0 a 1, como aqui eu vejo, reta vertical x igual a 0 aqui, e aqui a reta vertical x igual a 1, y varia de x sobre 2 até 2x. Enquanto que, ao atravessar o domínio no lado direito, eu vou ter de x sobre 2 até uma função aqui que eu ainda não conheço. E eu preciso conhecer esta função. Vamos ver? Então, eu estou ligando o ponto de coordenadas 1, 2 ao ponto de coordenadas 2, 1. Então, isso significa que o coeficiente angular desta reta, eu tenho uma variação para y de menos 1, ou seja, o segundo ponto y é igual a 1 e o primeiro ponto y é igual a 2, enquanto x varia de 1. Então, o coeficiente angular dessa reta é menos 1.
E, portanto, a equação desta reta eu posso escrever como y igual a y0, que é 2, mais k, que é menos 1, vezes x menos o valor de x correspondente a y igual a 2, que é 1. Portanto, esta reta é 2 menos x mais 1, que é igual a 3 menos x. Vamos ver? Para x igual a 1, 3 menos 1 igual a 2, confere com este ponto. Para x igual a 2, 3 menos 2 é igual a 1, confere com este ponto. Portanto, a equação desta reta é 3 menos x. E o segundo trecho, então, é de x sobre 2 a 3 menos x. Isso y varia de x sobre 2, que é esta reta, até 3 menos x, que é esta reta. Então, tangenciando à esquerda, eu vejo que x agora varia de 1 até 2. Então, repetindo a figura para que fique definitivamente claro. Então, aqui eu tenho 2x, x sobre 2, e aqui 3 menos x. Então, ao atravessar a esquerda desta reta vertical, como varia y? Y varia de x sobre 2 a 2x. Aqui está, de x sobre 2 até 2x. E como varia x? Vou tangenciar o domínio à esquerda, x igual a 0. E vou tangenciar o domínio à direita, x igual a 1. Faltou este pedaço do domínio que eu vou acrescentar aqui agora. Então, atravessando o domínio pelo meio do domínio, eu toco primeiro a reta x igual a x sobre 2, e depois a reta 3 menos x. Aqui está. Enquanto x agora, como varia x, à esquerda 1 e à direita x igual a 2. Aqui está, x igual a 2. Então, voltando aqui para que fique mais claro, então, nesta ordem de integração, y, então, os meus limites são de 0 a 1 e de x sobre 2 a 2x, a primeira integral, mais de x sobre 2 a 3 menos x e de 1 até 2, a segunda integral. E se eu tiver que inverter a ordem de integração, ou seja, integral dupla de f de xy dx dy. Ora, novamente, então aqui eu tenho 2x, x sobre 2, 3 menos x. Só que agora, o meu ponto de divisão é este que aqui está. Então, este ponto continua de coordenadas 1, 2, este ponto continua de coordenadas 2, 1, e a divisão se dá neste ponto, porque agora, como eu integro x primeiro, eu preciso atravessar o domínio por retas paralelas ao eixo x. E quando eu faço isso no domínio de baixo, chamemos então esse domínio de D1 e este domínio de cima de D2. Então, quando eu faço isso no domínio de baixo, primeiro eu pego a reta y igual a 2x. Ora, se y é igual a 2x, significa que x é y sobre 2. Note que eu vou da esquerda para a direita, porque x varia positivamente da esquerda para a direita, assim como quando eu atravessei o domínio paralelamente a y, eu peguei primeiro a função de baixo e depois a de cima. Então agora vai de y sobre 2 até x sobre 2. Se y é x sobre 2, x é igual a 2y.
E agora, como varia y? Vai de 0 até este ponto, que y é igual a 1. E agora, novamente, eu preciso somar uma outra integral. Vejamos, neste domínio de cima, primeiro eu toco a reta y igual a 2x, logo x igual a y sobre 2, e depois y igual a 3 menos x. Ora, se y é 3 menos x, x é 3 menos y. Tangenciando por baixo, eu toco y igual a 1, tangenciando por cima, y igual a 2. Então, revisando, se eu preciso atravessar qualquer que seja o domínio, ordem de integração, y primeiro, atravesso o domínio pelo meio dele por uma reta paralela ao y. E à esquerda e à direita por retas também paralelas a y. Digamos que aqui seja A, aqui seja B, aqui seja f de x e aqui seja g de x. Então, este domínio que aqui está agora, que não é o mesmo domínio proposto, então eu teria integral dupla de f de xy dy dx, como varia y primeiro, a integral de dentro, então varia de f até g, e como varia x de a até b. E se eu inverter a ordem de integração? Então aqui um domínio, o mesmo domínio, então agora eu atravesso por uma reta paralela a x, f de xy dx dy. Então, digamos que tangencio aqui superiormente e inferiormente por retas ainda paralelas ao x. Digamos aqui seja y igual a c e aqui y igual a d. E esta, digamos que esse seja o ponto de tangência aqui. Então, esta curva daqui, digamos que seja f maiúsculo de y, e essa do lado de cá seja g maiúsculo de y. Então, como varia x de f maiúsculo de y até g maiúsculo de y. E como varia x agora, x varia de c, ou seja, desculpa, eu estou na integral de baixo, perdoe-me. Então, x varia, primeiro, de f de y a g de y, e y varia de c até d. Perfeito? Então, este é um problema muito importante, conversão do domínio de integração em limites de integração. Se você tem dúvidas, pode postar nos comentários que eu responderei.